Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF70-300 f4 5.6L e SUSM, que é o topo de linha da Canon 70-300 aí no mercado. Pois é, essa daqui que é a quinta e mais recente objetiva deles nesse segmento, que é um segmento extremamente popular aí de zoom telefoto, que ele continua lá dos 70mm, vai até os 300mm, que é mais longo do que os 200, e a gente abre mão aí da abertura constante aqui no f4 5.6. A Canon que tem nada menos, nada mais que 5 objetivas nessas linhas, essa daqui que é a mais recente deles, lançada lá em 2010, e hoje a gente vai ver como é que ela se comporta, o que é esse equipamento, o que ele está fazendo na série L, e como que ele se compara aí às versões mais baratinhas que eles têm, aqui duas que a gente já viu no vlog do Zé. Então vamos pegar na mão essa daqui que é uma top da Canon, né? A gente nunca pode deixar de lembrar disso quando eu tô falando de série L, é o topo da gama aí que a gente tem de construção e performance ótica. Essa daqui que foi lançada em 2010, logo depois da 70-200 f2.8, então a gente vai ver hoje várias coisas mecânicas aí que ela traz de novo. O kit aqui, né, que você vê que ela é grandona, o kit que vem, a primeira série L branca que eu recebo, que é a primeira não, na verdade é a segunda série L branca que eu recebo, que não vem com aquele case grande de zíper, vem aqui com o pouch grandão, eu nunca vi um pouch tão alto assim. Também o lens hood aqui, o ET73D, e a objetiva aqui, a 70-300, não tá com a caixa porque eu comprei ela usada, né? Equipamento L é sempre uma tranquilidade aí a gente comprar usado, porque ele raramente vai desalinhar, vai ter desgaste nas peças, e essa daqui é um projeto novo, a gente vai ver como que ele é tão bacana assim. Bom, essa daqui é a 70-300, e a primeira coisa que a gente nota é que em 8.9 por 14 centímetros, ela é a 70-300 gigante que a gente tem aqui no mercado. A gente já viu aqui no vlog do Zé a 70-300 e SUSM no final do ano passado, e também a DO, que é uma versão especial. E essa daqui, ela é aí o match aí da linha L da Canon, que está muito mais parecido com o 70-200 topo de linha, com parte de metal e de plástico, do que a gente tem aí na linha intermediária. Eu tô aqui com a 70-200 f2.8, que também é uma objetiva de 2010. Essa daqui, ó, vocês conseguem ver o nível de construção. Quem já usou a 70-200 vai se sentir em casa com a 70-300. É a mesma coisa que a Canon colocou aqui. Vocês conseguem ver que são objetivas grandes aqui na minha mão. Você consegue ver a força que eu faço aqui nos braços. Não é aquele equipamento de todos os dias, como a gente já viu aqui a 70-300 IS tradicional. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui a gente viu no final do ano passado. Olha só a diferença de tamanho da 70-300 IS. Essa daqui é uma objetiva muito mais intermediária. Você vê que quando eu mexo aqui que ela balança, coisa que a 70-300 nova não faz. E só por a título de curiosidade, tem também a 70-300 DO, que a gente já viu, que é uma linha especial aí, ó, que tem o anel verde na frente. A DO é da Effective Optics, que usa um sistema aí de difração com um elemento que tem vários degraus desenhados fisicamente nele, que ele consegue focar a lente no espaço, a luz num espaço menor. Então olha só o tamanho da DO, né? A DO que hoje no mercado está mais cara porque é uma tecnologia diferente. Ó, a DO ela está aí 30% menor do que a gente tem aqui a 70-300. Nas mãos, a 70-300L tem 1,05 kg, aí é 1,5 kg de equipamento com um mix aqui de metal e de plástico, num desenho aí de dual cam do zoom, né? Essa aqui diferente da 70-200 que a gente está tradicional. O dual cam aqui, quando você vai do 70 até o 300, ó, ele expande aqui. Esse aqui é um pedaço de plástico e aqui é um tubo de metal, mas extremamente robusto, e que abriu aí essa casa de design aqui da Canon pra gente ter também agora em 2014 a 100-400 Mark II. Então aqui é um projeto extremamente suave, né? Essa daqui consegue ser mais suave do que a minha 70-200, no anel aqui que vai com quase 90 graus do 70 ao 200, de operação extremamente suave, é o grande destaque aqui da série L. De operação simples, né? O 70-300, o anel aqui da frente de zoom, ele é invertido, né? Normalmente a gente tem o zoom aqui atrás, e aqui atrás, aqui no caso, a gente tem o anel de foco manual. Outro anel perfeito que a gente sempre tem aqui na Canon L, também um anel aí extremamente suave, né? Engraçado quando você pega pra ver esse daqui no lado de dentro, tem alguns sites na internet que abrem, você vê o tamanho dos rolamentos, os trilhos de metal, é extremamente suave. A operação do lado de dentro aqui, o anel aqui que suporta o full time menu do sistema fenomenal aqui da Canon, que é o USM Ultrasonic Motor, do lado de dentro. Esse aqui é o grande
destaque que a gente tem aqui na linha, porque essa 70-300L ela quer competir aí no mesmo mercado de grande abertura que a gente tem das Prime 300mm e 400mm, mas aqui não há zoom de abertura variável. Então ela é menor, mas ela não fica devendo em performance de foco automático. Eu tive a sorte de testar essa daqui na Maratona de Nova York agora no finalzinho de novembro, e eu vi como o foco fenomenal da Canon funciona. Vocês têm que ir lá no blog do Zec ver sequências que eu fiz com a minha EOS 6D, que não é uma câmera aí conhecida para fotografar ação, que a Canon consegue travar, encontrar o seu sujeito e vai fazendo o predictable, né? Ele vai vendo qual distância o seu sujeito vai estar, e todos os meus bursts aí de fotos estão absolutamente em foco. É o grande destaque, porque ela vai sem nenhum trabalho do 1,2 m aqui que ela tem de foco mínimo até o infinito. É um giro de 150 graus que ela faz num piscar de olhos, e é o grande destaque aqui da 70-300. Quem está trabalhando com 70-200 não se sente muito bem comprando a 70-300 e S USM, que a gente já viu que tem um sistema de foco um pouco aí antigo, né? Ela tem um micromotor. A 70-300L resolve isso com o USM do tipo Ring, extremamente silencioso, completamente rápido aqui, é o grande destaque dessa objetiva. Outro destaque é o módulo de estabilizador, o IES aí da Canon, taxado em até 4 EV, que é da mesma geração aí da 70-300 da 70-200 f2.8L 2 USM de 2010, que na verdade esses menos 4 aí de que ele vai compensar no seu obturador, eles são até conservadores. Eu consegui até menos 6 em algumas situações, que são aí um recurso indispensável aqui no telefoto, e você também tem esse recurso na 70-300DO, a DO aí que é um pouquinho mais antiga. Essa daqui é um destaque também, o estabilizador. De resto, a gente tem aqui na frente filtros de 67mm, eu que sempre falo mal aí dos filtros de 67mm, é outra série L que a gente tem, a 70-200 f4 também tem esse filtro, que ele é menorzinho, né, aqui na frente, é uma abertura variável, então a gente tem uma objetiva aí, que por mais que ela seja pesada, ela é bem construída, ela vai te entregar aí o super telefoto nos 300mm, que não é qualquer equipamento que faz. Outro destaque também é que esse filtro aqui na frente, ele tem um thread, vocês têm um pedaço de cor diferente aqui na frente, ele é de metal e ele tem os parafusos aqui fáceis de trocar, então se você bater e amassar, é um filtro aí fácil de trocar. E também um destaque aqui da 70-300 que nenhuma outra tem no mercado, é o Weather Sealing, que tem a borracha aqui atrás, a proteção em todos os anéis, e é bacana aí para quem está fotografando natureza, tá na rua o dia inteiro, essa daqui vai proteger você disso daí. Aqui atrás, infelizmente, diferente da 70-200, a 70-300, como ela tem um design variável aí de zoom, ela não tem espaço aqui atrás para você montar os extensores. Então, apesar da Canon falar que a partir de 235mm ela até aceita o extensor f1.4x, ele não funciona muito bem aqui atrás. Se você mexer o zoom, você vai bater, pode danificar. Mas de qualquer maneira, mount de metal aqui na frente, filtro de metal aqui mount de metal aqui atrás e filtro de metal aqui na frente, peça de metal aqui atrás, janelinha de distância, todos os switches maravilhosos aqui. Vão montar na minha OS 6D para vocês terem noção do tamanho. Deixa eu apoiar a objetiva aqui. Essa daqui que é uma distância focal favorita aí do mercado, principalmente na linha amadora, né? Quem está comprando uma zoom geralmente vai até os 300mm ou a equivalência deles. É só a gente montar aqui o vermelhinho com o vermelhinho, mas a Canon trouxe o 70-300 pro full frame aqui do topo de linha deles, que é a série L. Vamos montar também o lens hood que vem. Infelizmente esse daqui é o lens hood que ele não é das antigas, né? Esse daqui é um lens hood de 2010, foi lançado depois da 70-200 f2.8, ele não é de botão, então você tem que encaixar aqui, ele é de fricção, ele vai para o lugar, é um pouquinho duro, fica aqui uma objetiva de 25 centímetros, um monstro aqui no vlog do Zec. Eu vou mostrar para vocês que tem a 70-200L e S USM, a versão f2.8 que eu tenho aqui no vlog do Zec. É outra objetiva que eu uso aí por causa da abertura, quando eu tô com problema de pouca luz. Ó, essa daqui é a 70-200, essa daqui é a 70-300, vocês têm uma noção aí do tamanho. Não é a sua objetiva para todos os dias, mas aqui a Canon que trouxe o equipamento, uma distância favorita aí no mercado para a benção de construção e operação aqui da série L. O 70-300 aqui, que foi um projeto lá de 2010, que a Canon prometeu aí um projeto mecanicamente perfeito, ditando o tom para as próximas gerações
operações de zoom variável, notavelmente a 100-400 Mark II de operação semelhante lançada em 2014, com uma fórmula ótica extremamente complexa de 19 elementos em 14 grupos, apenas 2 peças UD e nada de peças asféricas ou fluorite, que conseguiram o topo de performance, resolução e contraste no quadro todo, mas sem os preços estratosféricos de outras topos de linha, com o melhor de 2 mundos no equipamento acessível, altíssima performance ótica, salvo algumas aberrações e um preço extremamente atrativo. O segredo aqui é a abertura variável que pede elementos menores, mais baratos e fáceis de fabricar, derrubando o preço de uma top zoom telefoto para casa aí dos $1.200, sem bater nos $2.000 da 70-200 f2.8 e nem os $7.000 das Primes 300mm de grande abertura. A 70-300L é um projeto sensacional considerando o que faz e sem dúvidas injustamente mal visto dentro do mercado profissional. O que acontece é que as imagens são perfeitas de ponta a ponta do quadro com resolução de sobra para trabalhar com prints imersivos e cropping pesado em corpos de altíssima resolução, da mesma forma que outras tops sempre fizeram. Mas a abertura f5.6 é vista por alguns como um defeito, mas na verdade é uma qualidade. A performance ótica é intacta e perfeita desde a abertura máxima e não há muito mais o que pedir diferente das objetivas de grande abertura. É fácil trabalhar com essa especificação porque a profundidade de campo não atrapalha como as primes de 135mm f2 para baixo, mas de qualquer maneira consegue isolar o sujeito no fundo, grande uso aí do telefoto. Pouca gente percebe, mas em 5.6 e 300mm a profundidade de campo é menor que os 200mm f2.8, então o uso para retratos com fundo suave e destaque pleno no sujeito são muito mais fáceis nessas objetivas, e não o contrário. O contraste é afiadíssimo em qualquer posição de foco, diferente da versão DO que sofre com bloom em 3 metros para baixo. As cores são saturadas como na versão básica IS-USM e novamente um objetivo fácil de encaixar no kit para o pós-processamento. É realmente um objetivo fácil de se surpreender exatamente pelo drama psicológico que alguns têm com o f5.6. Vira e mexe, as fotos da 70-300L são mais impactantes por fechar ainda mais a atenção no sujeito, coisa que a 70-200 geralmente não fazem. De crítica fica a aberração cromática lateral altíssima em linhas de contraste, mais fácil de corrigir via software. E também a distorção geométrica notável em cenas com linhas restas nas extremidades, mas também só ticar outro box no software para corrigir. No geral, a performance da 70-300L é sensacional e mais uma top zoom telefoto aqui do vlog do Zec, da EF70-300 f4 5.6L USM, que deixa eu fechar aqui, né, o equipamento gigante aqui, ela causa um pouco medo, né? O pessoal tem um preconceito com F4, F5.6, porque você vai falar aí da velocidade do obturador, e de fato, se você está fotografando e você depende da luz para congelar aí o seu sujeito, o F4 5.6 talvez não funcione quando você tem situações extremas de luz. Por exemplo, venues, né, espaços fechados para você fazer evento, ou mesmo quando você está fotografando aí futebol em estádio à noite, lógico que você vai usar aí o F2.8, muito mais o F5.6. Mas essa objetiva foi feita para quem está aí trabalhando durante o dia, né? Eu, por exemplo, aqui, vou repetir, eu fui fazer o teste na rua. Quando você está na rua, você não vai usar aí mais do que o ideal seria o F8 para você ter uma profundidade de campo longa e tá tudo em foco. E a 70-300 faz, entendeu? Ela vai partir do F4 até o 5.6. O pessoal que está fazendo retrato, geralmente o argumento que eu escuto é que os 70-200 f2.8 vão dar aquela profundidade de campo mais curta e você vai ter o fundo desfocado. 300mm f5.6 tem uma profundidade de campo menor, então se você tem esse tipo de planejamento para fazer no seu trabalho, a 70-300 é uma objetiva muito mais acessível do que a 70-200 f2.8 e vai fazer exatamente o que você precisa. Além disso, a construção dessa objetiva é de second to none, não tem nada melhor, principalmente nesse sistema dual zoom, né? Quando você vê aqui, por exemplo, a DO ou mesmo a 70-300S tradicional, elas balançam. Essa daqui é um projeto, ó, que vocês estão, o meu microfone está aqui, vocês não escutam fazer nenhum probleminha. Eu vou pegar a 70-300 tradicional, porque aí vocês conseguem escutar. Essa daqui é um objetivo que a gente viu, eu não vou nem abrir. Ó, ela vocês estão escutando, ó? Vocês escutam um cliquezinho que ela tá batendo um plástico no outro. A 70-300L não faz isso. Você soma aí o sistema de foco USM Ring Type, que é extremamente silencioso e rápido, e o sistema IS de 4 stops é um destaque aqui do vlog do Zec. Não tenham um preconceito de colocar esse objetivo aqui no kit. A operação extremamente suave, essa daqui é um dos destaques que a gente tem, mais um, né, agora de dezembro no vlog do Zec, da 70-300 f4 5.6L e USM. Deixa eu arrumar tudo bonitinho aqui. Vocês estão me assistindo no YouTube, muito obrigado pelo apoio de vocês.
A gente vai ver uma batalha das 370-300 aqui no vlog do Zé, que eu vou aí melhorar um pouquinho o argumento delas. Elas não tem nada de errado com nenhuma delas em relação à performance ótica e as imagens que elas vão entregar, mas a construção vale cada centavo. Essa daqui é uma das mais caras. A DO ela vale aí pela construção menorzinha, né? Olha só o tamanho da DO aqui. A DO ela fica praticamente da mesma altura quando elas estão fechadas aqui. Mas elas valem cada centavo, a gente vai ver isso ainda num vídeo. Obrigado pela assinatura de vocês. Não deixem de ir lá no blog do Zec ver os crops 100% e a análise completa aí de construção, comparativo com essas aqui lado a lado, que a gente não consegue ver aqui no vídeo do YouTube. Também tem as fotos lá no vlogdozec.tumblr.com, que tem um pixel peep, né? Eu dou um crop 100% em 1280 por 1280, para vocês verem de fato o que essa objetiva fez aqui na maratona de Nova York. Foi fenomenal. E eu estou sociável com vocês no Facebook, no Twitter e no Instagram e também lá no Snapchat. A gente vai ver ainda uma 70-300 que eu quero testar, a AFS-VR G lá da Nikon. Vai ter a maratona aqui de São Paulo a São Silvestre, eu também quero testar com a D750, se ela tem a mesma performance de foco. Lógico que é outro nível aí de equipamento, ela está muito mais próximo da 70-300 tradicional, mas de fato, 70-300L é outro topo de linha que eu vejo muita gente com preconceito por causa da abertura variável, mas não deixem se enganar vocês, é um destaque aqui do vlog do Zec aqui em 2015. O beijo, o abraço, o humor de sempre.